Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio ficámos a saber como se comportava Dom Sancho I já na idade adulta e como este garantiu descendência casando com Dona Dulce de Aragão, resultando este casamento em 9 filhos. Acabámos com um momento importantíssimo na afirmação de Dom Sancho I, a defesa da cidade de Santarém, contra uma força almohade que era bastante superior aos defensores. No episódio de hoje vamos finalmente ver Dom Sancho I como rei de Portugal e quais foram as suas primeiras ações agora sentado no trono que pertenceu durante largos anos ao seu pai. Vamos ficar a conhecer as suas estratégias para organizar o seu território e proteger as suas fronteiras e também o seu relacionamento com os nobres de Entredouro e Minho. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Vamos então continuar a nossa viagem. Comecemos por onde ficámos no episódio anterior, o evento mais importante para Sancho e para Portugal em vésperas da morte do rei fundador. Este evento foi o cerco almohade a Santarém. Nele, Sancho é sem dúvida o herói, que sustém a carga de um exército muito superior nos arredores da cidade, por vezes em situações muito adversas, e acaba por conseguir fazer retirar o exército inimigo, com muitas baixas entre os soldados e mesmo entre os ilustres generais muçulmanos. E a baixa mais pesada de todas foi o próprio califa Yusuf I, que morreu dias depois como consequência da batalha. É verdade que, segundo as crónicas árabes, existiam rumores de que vinham vários exércitos a caminho da Praça de Santarém, sendo eles os do próprio rei Fernando II de Leão, um contingente do Bispo do Porto, uma força significativa chefiada pelo Arcebispo de Compostela e, por último, a hoste do próprio Dom Afonso Henriques, que aparentemente vinha no comando, apesar de todas as limitações físicas que fomos referindo, e que, à data da retirada muçulmana, este já se encontrava em Porto de Mós. Este evento foi importantíssimo, pois ajuda a reforçar a ideia de que não devemos tirar o valor a Dom Sancho, corregente de Portugal, rei por titulatura dos documentos e herdeiro do trono em Coimbra. Parecia que, apesar de todas as dificuldades, o segundo monarca de Portugal iria manter o reino coeso, dinâmico e capaz de suster os inimigos. Chegamos então ao dia 6 de dezembro de 1185. E os mais atentos saberão que foi neste dia que Dom Afonso Henriques deixou o mundo dos mortais. Não sabemos a causa da morte, uma vez que parece até que o próprio monarca não estaria à espera deste desfecho. Pelo menos nessa altura, visto que não preparou a sua alma nem comprou, entre aspas, o caminho para o além através de doações nem de outras medidas tão típicas dos homens e mulheres daquele tempo. Segundo a tradição daqueles dias, Sancho foi aclamado como rei nas ruas de Coimbra 3 dias depois da morte do seu pai, uma vez que aparentemente nem se encontrava na capital quando o seu pai faleceu. Propositado ou não, o facto é que Sancho foi aclamado rei no dia 9 de novembro, e esse é o dia de Santa Leocádia, uma mártir hispânica dos inícios do cristianismo na península, profundamente ligada à realeza visigótica de Toledo e ligada também à Reconquista. Bastante auspicioso, não acham? Mais ainda, a santa era particularmente venerada na tradição moçárabe, que ainda não estava totalmente anulada em Coimbra, nem no sul peninsular por esta altura. Tudo sinais favoráveis a um reino que se queria forte e memorável, como fora o do seu pai. Mas havia ainda outro sinal promissor. É que nesta altura a rainha Dona Dulce estava grávida pela 4ª vez. Até aqui já tinha dado à luz 3 meninas, sendo estas Teresa, que nascera há cerca de 10 anos atrás, em 1175 ou 1176, Sancha, nesta altura com 5 anos de idade, nascida em 1180, e Constança, com apenas 3 anos de idade, nascida em 1182. Nesta altura, Dona Dulce já estava com 5 meses de gestação e havia esperança de que a 4ª fosse de vez e que nascesse um filho varão. E assim foi. A 23 de abril de 1186, nasce o primeiro filho ao qual Dom Sancho dá o nome do seu pai e fundador do reino, Afonso. Este viria mais tarde a ser conhecido pela história como Dom Afonso II. E já que falámos na relação do dia da aclamação de Dom Sancho como rei ao dia de Santa Leocádia,
não podemos passar pela data do nascimento de Afonso, filho de Dom Sancho I e de Dona Dulce, sem falar de São Jorge, o santo que é representado em cima de um cavalo a lutar contra um dragão. Sim, ouviram bem, um dragão. Dragão este que representava Satanás, mas durante a Reconquista representava também os maometanos. Este ainda não era um grande santo para os portugueses, se assim se pode dizer, mas viria a sê-lo quando os castelhanos começaram a usar o grito de Santiago contra nós nas guerras fernandinas. Mas isso é para conversas mais à frente. Pesquisem sobre este santo, não se vão arrepender. Focando-nos novamente em Dom Sancho I, o seu reinado foi marcante em 3 esferas principais: o povoamento e consolidação dos territórios, as guerras contra os almohadas e leoneses e o conflito com a Igreja. Vamos tentar tratar dos 2 últimos assuntos de forma cronológica, mas quanto ao primeiro, podemos descortinar desde já algumas linhas de ação. Já vimos que os almohadas tinham um poder tremendo neste período, e a defesa dos territórios fronteiriços do reino português passou a ser de extrema importância. Assim, Dom Sancho I começou a apostar fortemente nas várias ordens monástico-militares, dando-lhes castelos e territórios para administrarem, protegerem e ajudarem a povoar. E se o seu pai tinha favorecido grandemente a Ordem do Templo e o seu mestre em Portugal, o Dom Gualdim Pais, Sancho iria diversificar um pouco mais os agentes. Como exemplo desta ação do reforço fronteiriço, em 1186 o rei doou Almada, Palmela e Alcácer do Sal à Ordem de Santiago da Espada, também conhecida como Ordem de Santiago. Mas por que estas cidades em específico? Bem, se olharmos para o mapa, vemos que estas cidades no seu conjunto bloqueiam os principais acessos a Lisboa, através da Península de Setúbal. Principalmente a cidade de Alcácer do Sal, conhecida como a Porta para o Alentejo, era também o trinco da porta sul da cidade de Alfacinha. Já Almada bloqueava ataques vindos da margem sul, e Palmela, dada a sua centralidade na Península de Setúbal, serviu durante alguns anos como a capital dos patários, isto é, os membros da Ordem de Santiago em Portugal. E ainda no assunto do reforço fronteiriço, mais para o Oriente, a Ordem de Calatrava, fundada em Castela, recebeu terra junto de Évora, Coruche, Benavente e Santarém, que se juntavam assim às doações feitas junto das margens do Tejo em Mação e Alcanede e perto de Mafra, ajudando assim a bloquear o acesso norte a Lisboa. Já os hospitalários receberam terras em redor da atual freguesia de Belver, sob condição de ali construírem um castelo, o que o fizeram. E não podemos esquecer também dos Cavaleiros de Évora, uma milícia popular organizada um pouco ao estilo das ordens militares, e que, de futuro, por fusão com o braço da Ordem de Calatrava em Portugal, iria dar origem à Ordem de Avis, que tão importante seria nos finais de Idade Média para Portugal e na construção de um mundo globalizado. Com tudo isto, Dom Sancho usou sobretudo as ordens militares como forma de defender, povoar e gerir os territórios nas fronteiras com o Islão. Isto porque, teoricamente, estes cavaleiros monges não podiam tomar parte nas guerras entre cristãos, ou seja, ter ordens religiosas ou militares na fronteira com o Reino de Leão de pouco iria servir. Mas para isso Dom Sancho tinha uma na manga. Este apostou sobretudo na criação de concelhos com as povoações já existentes e na fundação de novas praças, também elas dotadas logo à partida de cartas de foral e poderes municipais. E tal como muitos estudiosos defendem, Dom Sancho I foi o primeiro rei a usar o foral como arma, entre aspas, para controlar a aristocracia terratenente do entre Douro e Minho, ou deveríamos antes dizer entre Minho e Voga. E como já referimos há pouco, entre os forais que Dom Sancho I passou, muitos tiveram como alvo povoações fronteiriças já existentes ou então a fundação de novas, como é o exemplo da Covilhã por volta desta altura, e a Guarda alguns anos mais tarde, em 1199. O objetivo aqui era bem claro: controlar, povoar e fortalecer os territórios juntos da fronteira com os reinos cristãos. Isto para impedir que estes pudessem reclamar estas zonas cuja posse estava ainda mal definida e para servir como baluartes defensivos em caso de guerra. E se nós pudéssemos olhar para um mapa de forais que Dom Sancho I passou, um facto extraordinário viria imediatamente ao de cima. A maior concentração destes pontos está precisamente numa área que circunda o entre Minho e Voga,
descendo da zona de Chaves e Montalegre até ao Rio Douro, na zona de Vila Real, e seguindo depois por uma outra linha feita pelo vale do Rio Voga até ao mar. Mas se a fronteira estava tão distante, qual foi o objetivo destas medidas? Embora já tenhamos discutido esta questão no passado, vale a pena revê-la agora. A Carta de Foral é uma forma de controle de território, de afirmação de autoridade daquele ou daquela que a emite, mas também tem como consequência a criação, na prática, de um concelho. Isto porque estes documentos previam uma série de direitos e de deveres das populações, nomeadamente a área abrangida pelo município, as atividades permitidas, os privilégios das populações e os impostos a cobrar, que, apesar de, tal como agora, os impostos serem uma daquelas coisas que ninguém gosta, a previsibilidade expressa no documento e o facto de, legalmente, não se poder criar novos tributos, salvo a uma escala nacional, dava alguma tranquilidade às populações. E estes forais também dotavam aquelas povoações de uma administração local, a chamada Domus Municipalis, que significa Casa Municipal, o equivalente à Câmara Municipal nos dias de hoje. Mas não era só isto que um foral fazia. Estes forais emitidos pelo rei permitiam também a emancipação daquelas populações face a outros poderes que não os da coroa. E, por isso mesmo, uma imunidade face aos poderes dos nobres e outros senhores. Embora a partir do final da Idade Média tenham existido algumas exceções, a partir do momento em que uma terra se torna município, ela já não se tornará senhorio de ninguém. Mas estas cartas de forais também beneficiaram os povos dessas terras para além dos interesses do rei. Isto porque, ao construir aquilo a que José Matoso chamou uma muralha de terras concelhias, terras estas que estavam ao redor dos territórios fortemente senhorializados do entre Douro e Minho, ou entre Minho e Voga, como já vimos, mantinha os nobres e senhores num canto a noroeste de Portugal, sem grandes hipóteses de expandir as suas terras para além dessa zona. Fora desta zona, os únicos nobres que existiam estavam à frente dos seus contingentes militares em campanhas organizadas pela coroa, ou então a servir a Cúria Régia em Coimbra. E, neste último caso, embora pudessem ter casas ou palácios para se poderem instalar durante esses tempos, não tinham privilégios comparáveis àqueles nobres nos seus pequenos impérios de terra, lá no norte. Bem, então terminamos aqui de falar um pouco sobre o que Dom Sancho I fez para povoar e consolidar o seu território, mas ainda iremos voltar a alguns destes pontos caso seja pertinente. E partimos agora para outro aspecto importante no reinado de Dom Sancho I, que é a sua evolução política, as guerras, as conquistas e as perdas de território. Vamos tentar guiar-vos da forma mais cronológica que nos é possível, dentro do esforço que fazemos para manter estes relatos acessíveis para vocês que nos ouvem. Mas vamos também juntar a este fio narrativo um outro, o do nascimento dos filhos restantes do casal real. Podemos continuar então no ano de 1186, ano que não traz problemas de maior ao reino no âmbito da política externa, pois vimos que Dom Sancho I pareceu preocupar-se bastante com o fortalecimento da fronteira com Leão e, como veremos mais à frente, solucionar pela primeira vez os conflitos eclesiásticos dentro do seu território. Mas não se deixem enganar, estes não eram tempos calmos. Isto porque, no verão desse ano, pelo menos por aquilo que nos permite ver a documentação, o próprio bispo de Braga, Dom Godinho, estava a acompanhar os exércitos portugueses nos extremos do reino, como se lê nos documentos. E ainda este ano, Dom Sancho I promete à milícia de Évora os castelos de Jerumenha, Alpedriz e Alcanede, caso Deus nos conceda, como diz a documentação. Isto significava que este já não os tinha em sua posse e que pretendia reconquistá-los, quem sabe nesta campanha que estava a decorrer. Mas existe um problema comum aos historiadores que estudam este reinado. É que, fora estes sinais que são no máximo provas circunstanciais, não existe qualquer outro indício que prove que existiram campanhas militares contra os muçulmanos naquele ano de 1186. E a terem acontecido, não trouxeram qualquer sucesso ao reino, ou disso saberíamos pelos escrivães da Santa Cruz ou pela chancelaria da Cúria. E agora que falamos em chancelaria, não podemos continuar a relatar o reinado de Sancho I, e sobretudo nos futuros conflitos com a Igreja, sem primeiro mencionar aquele que foi talvez a personalidade mais influente de Portugal, a seguir ao rei, como é óbvio, o chanceler Julião Paes. Este, se não foi o primeiro leigo a ocupar o cargo da chancelaria da Cúria,
foi sem dúvida o primeiro a adquirir grande importância nos acontecimentos políticos do reino. Julião Paes sucedeu a Mestre Alberto, chanceler de Dom Afonso Henriques, ainda em vida deste rei, há 3 anos atrás, em 1183. Mas, ao contrário de outros cargos na Cúria, nos quais houve rotatividade e alguns afastamentos pouco simpáticos, Julião permaneceu em funções durante todo o reinado de Dom Sancho I e ainda continuou pelos inícios do reinado do seu filho. E, para verem como o seu nome tinha adquirido grande importância, este andou na boca do Papa, quando este o acusou de ser o principal responsável pelas más decisões do rei a respeito da Igreja, a quando dos conflitos entre estas duas instituições. Mas voltando agora a Dom Sancho I e ao Reino de Portugal. Como vimos no episódio anterior, Coimbra era cada vez mais a capital num sentido até relativamente moderno do termo, dado que Dom Afonso Henriques e o seu filho herdeiro, agora Dom Sancho I, permaneciam ali a maior parte do seu tempo. Mesmo quando se deslocavam, assinavam e datavam os documentos com a localização de Coimbra. Mas agora Dom Sancho I, como rei, faria as coisas de maneira diferente. Isto porque é certo que os principais órgãos deste proto-estado estavam sediados naquela cidade do Mondego, mas a documentação permite-nos afirmar que, entre 1186 e o final da vida do rei, não houve um único ano em que este e a corte não se tivessem deslocado pelo menos uma vez. Sancho governava in situ, ou seja, governava por proximidade com os problemas que lhe eram apresentados. Logo na primavera desse ano, como veremos, encontraremos o rei em Tomar, tendo regressado a Coimbra antes de julho ou até mesmo nesse mês. E, entre agosto e outubro, é possível que Dom Sancho tivesse estado a chefiar os seus exércitos naquela campanha discutível que falámos em cima, que refere o bispo Dom Godinho de Braga. Depois, Dom Sancho I parece ter passado o Natal em Guimarães, bem no coração das terras senhoriais do Entre Douro e Minho. Mas vemos agora que neste início de reinado por parte de Dom Sancho I, não era só com os vizinhos, tanto muçulmanos como cristãos, que Dom Sancho I tinha que se preocupar, e conseguimos perceber que este sentiu a necessidade clara de mostrar aos senhores e nobres no seu território quem é que na verdade mandava ali. E podemos afirmar isto porque, em outubro de 1186, este tinha afastado o seu mordomo, o senhor de Subrosa, Vasco Fernandes, que tinha muitas terras naquela província, e para além de que no ano seguinte, em 1187, Dom Sancho I iria marchar com as suas tropas por aquelas paragens no chamado Fossado da Piconha. E, seguindo nesta linha, Dom Sancho I também pressionou militarmente os braganções, senhores de Bragança e das terras em redor, os quais nunca mais tiveram cargos na corte até ao final da sua vida e da vida do seu sucessor. E ainda em 1187, ele deu carta de foral a Bragança. Tudo isto e outros indícios, aos quais queremos poupar-vos por não serem tão claros e também por exigirem muito mais explicações do que aquelas que devemos abusar no podcast, leva-nos a crer que Dom Sancho I começou desde cedo a ter problemas com os nobres do seu reino, o que continua a ser um problema até o reinado de Dom Afonso III e causou mesmo a deposição de Dom Sancho II, coisas que veremos mais lá para a frente. Mas querem outro indício de problemas? Dom Sancho I, quando manda redigir o seu primeiro testamento em 1188, menciona questões em relação, e passo a citar, àqueles meus nobres que não me quiseram servir. É claro que existiam problemas entre os nobres portugueses e o rei, mas a quem é que se estava a referir Dom Sancho I? Um certamente seria o senhor de Subrosa, que foi destituído do seu cargo, como vimos, e que, por esta altura, andava feliz e contente a gerir a tenência de Zamora em nome do rei Fernando II de Leão. Mas temos de o dizer, nesta época era muito comum os nobres de um país irem servir outro rei, quando se sentiam desagradados ou ofendidos com o seu monarca. Atenção, dizemos nesta época, mas isto verifica-se também em tempos futuros. Pensem só no nome de Fernão Magalhães. O caso do ex-mordomo de Dom Sancho I, que mencionámos acima, poderá não ter sido o único. O que levou o rei a redigir um testamento, quiçá por temer revoltas, traições, ou mesmo temer pela sua própria vida e pelo futuro da sua dinastia. Bom, mas antes de darmos por finalizado este episódio, e de vos prometer que, no próximo, vamos ver Dom Sancho I a bater forte nos sarracenos do Algarve, vamos só dar um pequeno resumo de um assunto que iremos falar mais em pormenor no próximo episódio.
Como demos a entender no último episódio, Dom Sancho I não merece o cognome de o Povoador apenas por causa dos seus forais e pela sua capacidade de reorganizar o reino. Dissemos em registro meio humorístico que o rei também ajudou a povoar Portugal com a sua prole e, apesar de numerosa, a quantidade de filhos que teve com Dona Dulce não se compara com os filhos que gerou fora do casamento. Sabemos que Sancho teve 9 filhos com Dona Dulce e 11 fora deste casamento em alguns relacionamentos que teve, sobretudo antes e depois do seu casamento. Mas sabemos também que existe alguma informação contraditória no que diz respeito às datas de nascimento dos filhos legítimos, entenda-se filhos nascidos no casamento real. Através da informação que temos sobre o nascimento destes filhos, conseguimos perceber que existe algo que não bate certo. Poderão ter nascido gêmeos? Poderá ter acontecido o mesmo que aconteceu com Dom Sancho I e houve um filho a quem foi trocado o nome quando este era muito novo? Poderá ter ocorrido a morte prematura de um dos seus filhos? Ou estaremos a falar de um erro de cronistas e escribas? Iremos responder a todas estas perguntas e aprofundar este assunto no próximo episódio. E damos por terminado aqui este episódio. Vimos finalmente Dom Sancho I a ser aclamado rei de Portugal e toda a sua estratégia para fortalecer as fronteiras, tanto com muçulmanos como com o seu vizinho cristão, Fernando II de Leão. Vimos também que este não tinha a melhor relação com os senhores do Norte e que estava empenhado em mostrar realmente quem é que mandava. Não percam o próximo episódio, onde vamos dar continuidade à nossa história de Dom Sancho I, agora como rei de Portugal. E vamos começar por falar mais em pormenor sobre os seus descendentes, tanto legítimos como ilegítimos. Vemo-nos no próximo episódio. Um bem-aja a todos.